Muito boa noite, você que nos assiste no nosso culto online do Casulo. Seja muito bem-vindo, convide a família, desliga a chaleira, se concentra aí para a gente poder adorar a Deus juntos. E vamos ter um momento muito especial agora, mesmo que de forma online. Nós vamos nos achegar a Deus, vamos cantar, vamos orar, vamos meditar na palavra de Deus e ser transformados por ela. Amém? Então feche os seus olhos. Vamos orar conosco. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esse tempo aqui. Entra, Senhor, em cada casa, entra em cada lar, Senhor. Fala com cada pessoa, Deus, poderosamente nessa noite, Deus. Aquele que está batido, aquele que está cansado, sobrecarregado e oprimido, Deus. Que o Senhor possa trazer libertação, que o Senhor possa trazer, Senhor, um renovo, Deus. Avivar, Senhor, os corações, Deus. Em meio a esse tempo difícil, Pai, que o Senhor possa ser, Deus, a nossa única esperança, o nosso único consolo, Deus, na vida e na morte, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar essa canção que é a resposta ao Catecismo Nova Cidade, né? A primeira pergunta do Catecismo Nova Cidade. Qual é o nosso único consolo na vida e na morte? Nós vamos responder a essa pergunta cantando. Meu consolo em vida ou em morte é que eu não pertenço a mim. Fui comprado com sangue, eu confesso, eu pertenço só a ti. Por Deus Pai que decretou e Jesus que se entregou. Pra te seguir. Meu consolo em vida ou em morte é que eu não pertenço a mim. Fui comprado com sangue, eu confesso, eu pertenço só a ti. O Deus Pai que decretou e Jesus que se entregou. Pelo Espírito eu livre sou pra te seguir. Jesus, tu me tomaste para si. Graça irresistível eu senti. Por Deus Pai que decretou e Jesus que se entregou. Pelo Espírito eu livre sou pra te seguir. Jesus, tu me tomaste para si. Graça irresistível eu senti. Por Deus Pai que decretou e Jesus que se entregou. Pelo Espírito eu livre sou pra te seguir. Obrigado, Deus, porque tu é o nosso único consolo, Deus. A nossa esperança está num Deus perfeito, santo, Deus. Infinito, Deus, todo-poderoso, que pode tudo por nós, Senhor, que deu tudo para nós, para que nós possamos, Senhor, juntos, Deus, ressuscitar no último dia, como tu prometeu. Então, a morte não nos amedronta, nada nos amedronta, Senhor, porque nós temos, Senhor, a nossa confiança e a nossa esperança, Deus, firmadas em ti. Muito obrigado.
receberam e aos que creram em teu nome. Deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os teus filhos. Somos os teus filhos. Somos os teus filhos. Somos os teus filhos. O Pai me adotou. Teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Contudo, aos que receberam e aos que creram em teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os teus filhos. Somos os teus filhos. Que somos os teus filhos. Somos os teus filhos. O Pai me adotou. O Pai me adotou. Teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou. O Pai me adotou. Teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Obrigado, Deus. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração como incenso suave na Tua presença, Deus. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Por mais que nós sejamos pecadores e falhos, Senhor, nós te adoramos com inteireza de coração, Deus. De todo o nosso coração, espírito em verdade, Pai. Nós queremos, Senhor, tocar o Teu coração, Deus. Como filhos, Senhor, que querem fazer algo para agradar o Pai.
mesmo de maneira imperfeita, Deus, que o Senhor possa receber a nossa adoração e o nosso louvor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos agora para os recados, então. Nós também queria dizer que se você quiser fazer uma oferta para a nossa igreja, contribuir para esse ministério, para que esse ministério possa crescer, se desenvolver e chegar até as pessoas que o Senhor escolheu para que nós falássemos, né? Nós somos um ministério um pouco diferente, uma linguagem um pouco diferente. Você pode compartilhar esse vídeo com pessoas que você sabe que não entrariam em uma igreja convencional, mas nós fazemos aqui o máximo de esforço possível. Como diz Paulo, fazemos de tudo para com todos, para que de alguma maneira a gente possa ganhar alguns para Cristo. Então, se uma alma for ganha através de todo o nosso esforço, já valeu a pena. Porque nós recebemos a salvação como um presente, e tudo que nós fazemos é fruto de gratidão àquilo que Deus fez por nós lá na cruz do Calvário. Amém? Então vamos para os avisos, e logo em seguida nós voltamos então com a nossa série do livro de Colossenses. Eu espero que Deus fale poderosamente com você nessa noite, em nome de Jesus. Gente, eu estou passando aqui para trazer alguns avisos para vocês. Nós encerramos a leitura do livro Cristianismo Básico, mas nós vamos continuar lendo livros, buscando crescer para a glória de Deus, ser transformados pela palavra de Deus. Nós escolhemos um livro muito legal, que falou muito com a gente, está trazendo uma consciência muito legal de discipulado para a nossa igreja, chamado Custo do Discipulado, do pastor Jonas Madureira, da editora Fiel. Então, você pode adquirir esse livro, pode nos contactar para a gente ler junto, ou se você quiser participar do grupo para ouvir o que a gente está comentando sobre esse livro, pode nos mandar uma mensagem aí pelo direct do Instagram, ou deixar aqui no comentário seu e-mail, algum meio de contato, que a gente vai entrar em contato com você. A palavra de Deus diz que Deus ama aquele que dá com alegria. E o povo de Deus é um povo que é generoso. Então você pode exercer a sua generosidade para com Deus e para com a gente também, através dessa conta bancária que está aqui na descrição do vídeo. Você saiba que a gente está ajudando pessoas, estamos servindo pessoas nesse tempo de pandemia. A gente ajuda 2 famílias de venezuelanos refugiados aqui. A gente trabalha com ação social, a gente está dando suporte para eles, com cobertor, com comida. A minha mãe, ela é assistente social, ela está ajudando também o pessoal a se inserir no mercado de trabalho, vendo a documentação e tudo mais. A gente está repartindo as sementes que têm sido depositadas na nossa mão para ajudar pessoas. Então você pode ser generoso também, contribuir com a nossa igreja, para que esse trabalho continue, para que essa igreja se consolide, crie raízes e dê fruto mais e mais para a glória de Deus. Nós temos um grupo também que é um grupo de oração. Você pode mandar o seu pedido, você pode participar do nosso grupo também via Zoom. Só mandar o contato para a gente também via direct do Instagram ou aqui nos comentários, que a gente vai entrar em contato com você. Para nós vai ser uma alegria poder receber o seu feedback. Se você está sendo abençoado pelas nossas transmissões, deixe um comentário daquilo que Deus falou com você, com um pedido de oração, ou daquilo que Deus falou com você através da palavra. Interaja com a gente, o seu feedback é muito importante, para que a gente possa saber até onde o Evangelho está chegando através da nossa boca. E para nós é uma alegria ver o reflexo do Evangelho, desse trabalho que nós estamos fazendo. Tá bom? Vamos para a palavra então? Muito boa noite, você que nos assiste aqui pelo YouTube. Vamos continuar então a nossa série do livro de Colossenses. E nós continuamos então no capítulo 1. Nós vamos vamos ler a partir do versículo 15. Nós lemos até o 13, 14. Capítulo 1, versículo 13 e 14, nós acabamos na semana passada. Nós vamos continuar com essa leitura. Então, como eu falei algumas semanas atrás,
A igreja de Colossos, ela estava enfrentando alguns desafios até teológicos. Existiam algumas heresias que permeavam ali, alguns falsos mestres estavam ensinando que Jesus, ele não era Deus. Ele era alguém menor do que Deus. Ele não era exatamente Deus. Então Paulo vai ensinar aqui algo importante. Por que doutrina é algo importante para os cristãos? Porque a forma como nós enxergamos a Deus vai moldar a forma como nós vivemos. Se nós enxergamos um Deus defeituoso, um Deus não tão perfeito ou não tão santo, nós vamos viver uma vida muito aquém da imagem real de Deus. Muitas pessoas, existem muitos evangelhos sendo pregados por aí hoje, muitos deuses sendo pregados por aí hoje, mas nós, pelo menos aqui no Casulo, nós queremos ser fiéis à palavra de Deus. Nós cremos no sola Escritura e é a palavra de Deus que fala quem Deus é. Nós cremos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Então nós cremos no Deus que se revela através da sua palavra. E aqui, não só Deus, né, mas eu digo Jesus também. Hoje em dia se fala muito sobre Jesus, né? O Jesus hippie, o Jesus maconheiro, o Jesus ideológico, mas nós cremos no Jesus, o Filho de Deus, né? O Deus verdadeiro, o Verbo encarnado, como diz ali em João capítulo 1. E nós vamos hoje falar a respeito de Jesus, a respeito da divindade de Jesus e qual é a diferença que isso faz prática na vida de um cristão. Se nós olhamos para Jesus da maneira correta, com a lente correta, que é a palavra de Deus, nós teremos uma vida parecida com Cristo e parecida com o Cristo verdadeiro. Então eu quero ler com vocês aqui e quero pensar com vocês a vida cristã a partir da imagem verdadeira de Jesus. Então, Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para ter primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês, que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas más obras que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram, e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos orar? Vamos a Deus em oração? Senhor, ilumina, Senhor, a nossa mente, ilumina, Senhor, o nosso entendimento, o nosso coração, para que nós possamos receber a Tua palavra no nosso coração, Senhor, como palavra de Deus, como palavra dita pela boca de Deus. Que nós possamos olhar para esse Deus esplendoroso, magnífico, Senhor, que Tu és revelado na Tua palavra, Senhor.
Um homem, Senhor, na sua finitude, não conseguiria te descrever de forma tão bela se tu não tivesse se revelado. Aqui é o apóstolo Paulo, Senhor. Então, nos ajuda a crer em Ti, Senhor, e olhar, Senhor, a Tua beleza através da Escritura. Nos conduz através do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, aqui eu gosto de falar que Jesus é Deus em 3D. Deus se manifestou no nosso tempo, no nosso espaço, para que a gente pudesse compreender melhor quem é Deus. Jesus revela o caráter de Deus, Jesus revela a bondade, a misericórdia e a graça de Deus nas suas atitudes e na sua vida. Jesus revela os valores e revela o poder de Deus, inigualável, inestimável, na sua morte e na sua ressurreição. Aqui o apóstolo Paulo aos Colossenses, ele vai dizer que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Voltando 2 versículos antes, aqui no 13, ele fala o seguinte: ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção e a remissão dos pecados. No contexto antigo, onde essa carta foi escrita, no lugar onde era conquistado por um novo império, no lugar onde era conquistado o território, eles erguiam uma imagem de quem era o senhor daquele território. Então, existiam várias imagens espalhadas ali pelo Oriente Médio, onde aquele território era conquistado. É por isso que Paulo está falando que Cristo nos conquistou, Ele nos nos libertou do poder das trevas, Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. E Jesus é essa imagem desse Senhor. É uma imagem visível. O apóstolo João vai dizer que aquilo que os nossos olhos viram, as nossas mãos apalparam e os nossos ouvidos ouviram, isso nós temos anunciado a vocês. Ou seja, agora Deus não é mais o Deus da velha aliança, um Deus que nós pecadores não podíamos olhar para a face de Deus. Moisés olhou apenas para as costas de Deus, como diz a tradição, e já foi suficiente para o seu rosto resplandecer. Mas os apóstolos, aqueles que deram a vida pela proclamação do Evangelho, eles puderam olhar Jesus no rosto. Eles puderam tocar em Jesus. Quando Pedro falou que Jesus era o Filho do Deus vivo, ele chegou àquela conclusão iluminado pelo Espírito Santo, e Jesus falou: feliz é tu, Pedro, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai. Pedro não adorou a Deus. Esse conceito de que Jesus era Deus ainda estava sendo gerado e foi, ao longo do tempo, amadurecendo na mentalidade dos discípulos. Eu acho uma passagem muito interessante, em que os discípulos e os apóstolos reconhecem que Jesus é Deus, quando Tomé pede para tocar nas chagas de Jesus. E ele toca nas chagas de Jesus, e ele se prostra e adora a Jesus. Verdadeiramente tu és Deus. Verdadeiramente tu és Deus. Ele adora a Jesus como divindade. Então, Jesus, ele não pode apenas ser o nosso coaching, né? O nosso coach de estimação. Jesus não pode ser algum mestre, um profeta, um sábio, em que nós meditamos na sua sabedoria. Não. Jesus é muito mais. Nós não podemos reduzir a importância
de Jesus. Jesus, ele é, quando nós batizamos uma pessoa, a pessoa faz a sua profissão de fé, ela reconhece que Jesus é o Senhor e Salvador da vida daquela pessoa. E ele só salva aquela pessoa porque ele se tornou o Senhor. Talvez nos nossos dias é muito difícil entender esse conceito do senhorio de Cristo. Talvez por causa disso, muitos cristãos têm vivido uma vida cristã medíocre, uma vida cristã que não implica em obediência, em submissão. São palavras que a nossa geração desconhece. Desconhece. Porque esses conceitos foram diluídos. Mas Jesus continua sendo o Senhor. Jesus continua sendo o Senhor. E Jesus não é apenas Senhor da vida daquele que professa a fé em Jesus. Aqui Paulo está dizendo que Ele é o Senhor de toda a criação, de que tudo subsiste por causa do poder de Jesus. Até o ateu que despreza, que cospe na imagem de Deus, até as mulheres que fazem aquele protesto feminista na frente lá dos irmãos católicos e enfiam um crucifixo na sua genitália, elas estão vivas e sustentadas pelo poder, pelo amor e pela graça de Jesus. E Deus continua amando essas pessoas e dando a oportunidade dia a dia de elas se arrependerem e de reconhecerem que Jesus é o Senhor de toda a criação. Versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados e quer potestades. Paulo estava preso sob o poder de Roma e eu lembro do diálogo de Jesus com Pilatos, em que Pilatos fala: tu é o rei dos judeus? Tu é o rei dos judeus? E Jesus fala algo fenomenal. Jesus fala que o poder que Pilatos tem só foi dado a ele porque Deus permitiu. Porque Deus é quem estabelece reis e remove reis. Deus é quem governa tudo que nós vemos. Pois nele foram criadas todas as coisas, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo foi criado por meio dele, ou seja, Jesus estava lá quando tudo foi criado. Tudo foi criado pelo poder de Jesus. Eu me lembro de uma vez que eu estava lendo um humorista fazendo uma crítica aos cristãos e tal, falando que que as pessoas não liam a Bíblia e que Jesus aparecia apenas na segunda temporada da Bíblia. Isso é de uma ignorância religiosa e teológica tamanha. Um formador de opinião, alguém que tem milhares de seguidores e influencia muita gente, falar uma bobagem dessa, e muitas pessoas dão crédito para esse tipo de pessoa. O Gregório Duvivier, não sei o sobrenome dele direito. Ele falou que Jesus aparece só na segunda temporada da Bíblia, mas Jesus está lá desde o início. Nada do que foi feito se fez sem Jesus. Ele é o poder que sustenta todas as coisas. Ele é o próprio Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Alguns estudiosos, alguns comentaristas bíblicos falam que esse trecho do versículo 15 até o versículo 20, ele era um cântico que era cantado na igreja primitiva, provavelmente na igreja de Colosso e nas outras igrejas ali da Ásia também. Então, olha que interessante como tudo que nós cantamos, tudo que nós oramos na igreja, ele é ensino. Paulo aqui se apropriou de uma canção para poder ensinar boa teologia para a igreja.
Hoje em dia as pessoas cantam cada coisa na igreja, cantam letras voltadas para si, voltadas para o seu sucesso pessoal. Vide Sabor de Mel, vide eu sou o espelho que reflete a glória do Senhor, eu sou precioso. E aí se fala muito sobre o homem e pouco sobre Deus. Se fala muito sobre o homem e pouco sobre Deus. E aqui Paulo faz esse uso de um cântico da igreja para poder ensinar boa teologia e também fazia apologética contra essa heresia que estava permeando a igreja de Colosso. Mas aí tu deve estar se perguntando, tá, mas qual é a aplicação que isso tem para os nossos dias? Eu explico. Mais do que nunca, tanto aqui no primeiro século quanto nos nossos dias, o mundo tenta rebaixar Jesus a um mero humano. As pessoas que não creem em Deus, elas têm muita dificuldade de aceitar que Jesus era o Filho de Deus. Por quê? Porque se de fato Jesus é o Filho de Deus, tudo o que ele disse se torna a palavra de Deus. Tudo o que ele profetizou se torna uma promessa real em que o povo de Deus espera que aconteça. Não são as meras palavras de um homem sábio, são as palavras de Deus. Jesus falou muita coisa aqui nos evangelhos, que está relatado nos evangelhos. Uma das coisas que Jesus mais falou foi sobre a realidade do pecado e sobre o inferno. Muito mais que outros livros da Bíblia, nos evangelhos, é onde mais se fala a respeito dessa realidade. Então, se Jesus falou sobre o inferno, é porque o inferno é real. É real. Jesus veio para nos livrar dessa condenação eterna. Esse é o significado do Evangelho. Cristo veio para nos livrar de uma condenação eterna por causa do pecado. Nele tudo subsiste. Aqui vem outra parte que fala a respeito da igreja, e esse conceito de que a igreja é um corpo, que Cristo é o cabeça, ele está sendo desenvolvido entre os apóstolos. É uma doutrina que está sendo desenvolvida aqui nesse contexto, mostrando a importância da igreja, o fato de que nós somos igreja espalhada ao redor do mundo, de que nós temos um cabeça, que é Cristo. E a voz de Cristo emana da palavra de Deus. E nós, como igreja de Cristo, nos submetemos a Jesus ao nos submetermos à palavra dele. Ele é o cabeça do corpo que é a igreja. Eu sempre falo aqui na igreja que uma das coisas que o cristianismo nos propõe é um senso de comunidade, um senso de pertencimento a uma comunidade. As pessoas tendem ao consumismo nos nossos dias, ao individualismo nos nossos dias. E o Evangelho vai na contramão disso. O Evangelho nos traz para a vida comunitária. O Evangelho nos traz para essa dependência de um corpo e de uma cabeça, que é Cristo. Nós somos membros interligados uns com os outros. E se nós pensarmos na analogia de um corpo, todas as partes do corpo são necessárias e elas são codependentes para serem corpo. Se o coração parar, a gente morre. Se o cérebro parar, a gente morre. Se o pulmão parar, a gente morre. Se algumas outras partes do nosso corpo parar, vai dar muito problema. Algumas não são tão vitais, mas outras, a maioria delas, do nosso sistema digestivo, né, excretor, sistema nervoso, quase tudo é vital. Então, nesse sentido, todos nós somos importantes dentro desse corpo.
Nós somos importantes dentro desse corpo. Mas para sermos importantes, nós temos que ter uma função e estar conectados ao corpo. A nossa importância está correlacionada à função que nós exercemos dentro desse corpo também. A vida passa por meio das células, por meio do sangue, e nós podemos pensar em uma coletividade. Eu sempre falo na igreja que não existe ameba de Jesus, não existe corpo unicelular de Jesus. Não existe alguém que tenha uma fé individual. Isso não existe no cristianismo. Todos nós estamos conectados ao corpo de Cristo. Estamos conectados no corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça. Ele é o primogênito dentre os mortos para ter a primazia em todas as coisas. Ou seja, tudo foi criado para Deus, tudo foi planejado para Deus, para Jesus. E Ele é o primogênito. No nosso contexto também fica um pouco difícil de interpretar essa passagem, porque naquela época, o primogênito ele tinha direito à herança, né? A maior parte da herança. Ele tinha a primazia. Então, por isso que Paulo coloca Jesus como primogênito de toda a criação. Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Ou seja, tudo que nós precisamos saber a respeito de Deus está em Jesus. Em Jesus reside a plenitude de Deus. Jesus reside a plenitude de Deus. Ou seja, você quer conhecer a Deus? Conheça a Jesus. Os discípulos falaram para Jesus: Senhor, você fala do Pai, mas mostra-nos o Pai. E Jesus falou para eles: quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê o Filho, vê o Pai. Se você quiser conhecer a Deus, você precisa conhecer a Jesus. E para conhecer a Jesus, você precisa ler e precisa conhecer Jesus através dos evangelhos. E que havendo feito, versículo 20, que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Vocês lembram que eu sempre falo também sobre a narrativa do evangelho, que o evangelho é a história de Deus. Deus criou o mundo onde Jesus já estava presente, o homem caiu em pecado, bagunçou com a ordem criada. Então, o plano maravilhoso de Deus foi reconciliar, religar, lembra da última série? Religar o homem e a criação e redimir essa criação através do sacrifício substitutivo de Jesus. Havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Muito bonito. Quando a gente entende que nós estávamos desligados de Deus, nós éramos inimigos de Deus, como vai falar aqui no versículo 21, e vocês que no passado eram estranhos e inimigos do entendimento pelas obras más que praticavam, quando nós entendemos que nós éramos inimigos de Deus e que o próprio Jesus se manifestou e veio na nossa direção e nos reconciliou com Ele mesmo. Cristo fez tudo para nós, meus amados. Ele veio na nossa direção, nós estávamos mortos em delitos e pecados. Ele vem, entrega a vida e nos revive e nos reconcilia com Jesus, com Deus novamente, com o Criador. E tudo que nós precisamos fazer é viver uma vida de amor e de comunhão plena com esse Deus maravilhoso. Porque aquilo que era impossível para o homem, Deus fez. Deus nos chama a fazer aquilo que é possível. Que é o relacionamento novamente com Ele. Através de Jesus isso é possível. Só que muitas pessoas recebem a salvação e como se casassem com uma pessoa estranha,
ou casaram, fizeram uma aliança com uma pessoa e não falam com essa pessoa morando na mesma casa. Você consegue imaginar um casamento dessa maneira? Você casar com uma pessoa e não falar nunca com ela, e não encontrar nunca com ela dentro de casa, mas você casou com ela. Você fez uma aliança com ela. Muitos cristãos têm vivido uma vida cristã dessa maneira. Receberam a salvação, ouviram o evangelho, fizeram uma profissão de fé, uma aliança com Deus, mas não têm desenvolvido um relacionamento com Deus. Versículo 21. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. E aqui, olha que mistério maravilhoso. Como a salvação, aqui fica marcado a diferença entre a graça barata e a graça salvadora de Jesus. A graça barata é uma graça que promete salvação, mas que não gera transformação. A graça salvadora é a graça que, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Essa é a graça que nos torna santos. Essa é a graça que nos torna parecido com Cristo. Essa é a graça que nos torna inculpáveis e irrepreensíveis. Quando Paulo escreve para Timóteo que os presbíteros da igreja precisam ser irrepreensíveis, ou seja, chegaram numa maturidade de fé que não tropeçam mais em erros bobos, em erros que ficam evidentes para todos. Irrepreensível é alguém que se torna maduro. Paulo fala que não é para levantar ninguém a diácono e a presbítero que seja neófito, ou seja, novo na fé, porque ainda é imaturo. Então tem muito crente Peter Pan, que quer viver para sempre como criança. Quer viver sempre como criança na fé. Quer sempre ser tratado como coitadinho, como uma vítima, coisinha simples. Mas quando Jesus nos mostra através da sua palavra que ele quer nos fazer amadurecer. Ele quer nos levar até a perfeita maturidade de Jesus na fé. Para isso nós precisamos crescer no conhecimento de Deus, precisamos amar a Deus, praticar boas obras, fazer tudo aquilo que a palavra de Deus nos inspira e nos instiga a fazer. Essa é o virar da chave. Antes a gente era inimigo, a gente era estranho e inimigo no entendimento pelas obras más. Agora, porém, ele nos reconciliou para apresentar-nos diante de Deus santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E aqui ele coloca uma condicional. Se é que vocês permanecem na fé. Ou seja, um cristão verdadeiro, ele sempre desconfia de si mesmo. Um cristão verdadeiro, ele sempre se avalia para ver se ele está crescendo na fé. Não seja crente Peter Pan. Não seja um crente imaturo, emocional, levado pelo todo vento de doutrina. Cresça no conhecimento de Deus, leve a palavra de Deus a sério, estude a palavra de Deus, se dedique, gaste tempo. Porque esse é o desejo, essa é a vontade de Deus para a sua e para a minha vida. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura. Ou seja, o evangelho no centro. Nós precisamos lembrar do evangelho.
Nós precisamos olhar constantemente para a cruz. Nós precisamos verificar se nós estamos alicerçados na fé verdadeira, no evangelho verdadeiro. É isso que um cristão maduro faz. Por isso que a gente fala o tempo inteiro do evangelho. A gente não fica contando historinha de Jonas, historinha de Moisés. Não, a gente olha para a Escritura com os óculos do evangelho. Porque tudo é a respeito de Jesus. Jesus é o centro. O evangelho é o centro. A nossa vida tem que girar ao redor de Jesus. Não Jesus girar ao redor do nosso umbigo para satisfazer as nossas vontades. Não. Nós que entendemos o tamanho da graça de Deus, a grandeza da graça de Deus, nós temos que viver uma vida digna do nosso Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Essa é a vontade de Deus para a sua e para a minha vida. Que revelação. Que desafio. Pensar que a gente chega na igreja, a gente ouve o evangelho, é tão bom, a gente ouve a graça de Deus, mas Deus tem esses processos que acontecem na nossa vida, muitas vezes dolorosos. Mais para frente nós vamos ver aquilo que Paulo está sofrendo, porque ele tem o desejo de entregar os crentes, enquanto ele estiver vivo, ele estará trabalhando para entregar os santos e inculpáveis e irrepreensíveis. Esse é o ministério. Esse é o verdadeiro ministério. Se é que vocês permanecem na fé. Firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. A palavra ministro e ministério tem a sua raiz no latim e fala sobre servo. Ser ministro é ser servo. Muitas pessoas batem no peito e falam, eu tenho um ministério, tal, tal, tal. Mas não entendem a profundidade do que é a palavra ministério. Você tem certeza que você quer um ministério? O ministério é a forma como Jesus tem de nos transformar, de nos santificar, de nos fazer amadurecer para que nós nos tornemos irrepreensíveis. E nós fazemos isso servindo. Eu agradeço a Deus pela vida dos irmãos aqui da Igreja Batista Passo da Areia, que têm nos servido, têm demonstrado o amor que eles têm por Deus, através do serviço. Eles não estão fazendo esse serviço porque eu sou legal, porque eles são meus amigos. Até pode ser um pouco, mas em primeiro lugar, por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Poderia ser qualquer outro aqui. Mas é por causa de Jesus, eles estão aqui por Jesus. Como é bom a gente poder ver, como é bonito a gente poder ver pessoas que entenderam o que é verdadeiramente o ministério, que é o ministério de servir. Vocês lembram da última ceia? Quando Jesus estava preparando os discípulos para tudo que ia acontecer ali no futuro, ele pega uma bacia, uma toalha, e se agacha aos pés de Jesus com uma bacia e lava os pés dos discípulos. Esse é o ministério cristão, é lavar pés. Irmãos, lavar o pé de um judeu que andava de sandália no chão batido era meio insalubre. Não era uma coisa muito legal.
E isso é uma figura de linguagem de Jesus nos dizendo: o que eu vim fazer foi limpar a sujeira de vocês, para os tornar santos, limpos, separados, consagrados, inculpáveis e irrepreensíveis. Jesus, é engraçado que um pouco antes os discípulos estavam discutindo quem é que ia sentar à direita, quem é que ia ficar à esquerda lá de Jesus no céu, quem é que ia ser o maior. Essa discussão rolava entre os discípulos. E aí Jesus se abaixa, lava os pés dos discípulos e diz: no reino de Deus o maior é aquele que serve. No reino de Deus, os últimos é que são os primeiros. No reino de Deus, o menor é o maior. No reino de Deus, aquele que menos quer aparecer é aquele que mais glorifica a Deus. E esse é o verdadeiro ministério. É por isso que toda a glória, que toda a honra, que tudo tem que ser para a glória de Deus. Porque Deus merece isso. Jesus merece toda a glória e toda a honra. Porque ele sendo Deus, Jesus sendo filho de Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Ele se fez homem. Ele andou entre nós. Ele lavou os nossos pés. Ele lavou a nossa vida com o seu próprio sangue. É por isso que ele tem a primazia. É por isso que Deus o exaltou e o colocou o nome dele acima de todo nome nos céus e na terra. Esse é o Jesus que nós cremos, esse é o Jesus que nós servimos, esse é o Jesus verdadeiro que a Escritura apresenta para nós. Esse é o único Deus verdadeiro em quem nós confiamos e nós cremos. Cristo não é uma mitologia, Cristo é a verdade. Ele é, de fato, tudo o que a palavra de Deus diz que ele é. E nós, ao lermos a palavra de Deus e reconhecermos quem Jesus é, nós só podemos dizer: aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Eu não sei o quanto você conhecia a respeito de Deus ao ouvir essa mensagem, o quanto você conhecia a respeito de Jesus ao ouvir essa mensagem, mas o meu intuito é fazer você conhecer o Jesus real. Esse é o Jesus verdadeiro. É para esse Jesus que a gente diz: entrega a tua vida. É esse Jesus que promete e que cumpre o que promete que nós anunciamos. A nossa esperança é viva e real, porque o nosso Jesus é vivo e real. E eu te convido a, mais uma vez, entregar a tua vida para Deus, totalmente, sem reservas, todas as áreas da tua vida, para que Ele seja o Senhor da tua vida, porque Ele é o Senhor de toda a criação. É isso que a palavra de Deus diz. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado pela mensagem de hoje. Obrigado por mais uma vez nos lembrar do Teu Evangelho. Lembrar que nós não podemos nos esquecer do Teu Evangelho. Não podemos nos afastar da esperança do Evangelho que nós ouvimos. Não podemos, Senhor, esquecer de Ti, Senhor. Nós precisamos, Senhor, dar para Ti toda a glória que Tu mereces, Pai. Tu és santo, Tu és, Senhor, o primogênito de tudo. Em Ti tudo subsiste, tudo foi criado por meio de Ti e tudo é para a Tua glória, Senhor. Nós aguardamos as promessas que Tu nos fizeste, Pai. Que um dia Tu vai redimir toda a criação, Senhor, e nós participaremos desse reino maravilhoso junto contigo. Toda a criação anseia, Senhor, por esse dia, por essa redenção, Pai. E nós
somos herdeiros desse reino contigo. Muito obrigado. Muito obrigado. Abre os olhos espirituais das pessoas que ouviram, Senhor, a tua palavra, Senhor. Gera fé, Senhor, no coração, que através da tua palavra, Senhor, no poder do teu Espírito Santo, essas pessoas possam passar do reino das trevas para o reino do teu Filho amado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado você que nos ouviu até aqui, que ficou com a gente. Eu espero que você tenha tido um encontro real com Jesus, não com uma projeção de Jesus, ou com um Jesus fabricado, um Jesus ideológico, mas com um Jesus real da maneira como ele se apresenta. Que você possa ter fé e esperança nesse Jesus, porque ele é fiel ao que ele prometeu. Ele é fiel. Então, se você foi abençoado por essa mensagem, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém, deixa o seu comentário daquilo que Deus falou com você, deixa o seu contato, o seu pedido de oração, que nós estaremos entrando em contato com você. Muito obrigado por você estar aqui com a gente, tem sido muito bom esse tempo. Que Deus te abençoe, abençoe a tua família. Nós nos vemos no domingo que vem, se Deus quiser, se Ele não voltar até lá. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.